E se Deus te disser para lançar a rede de novo? Para lançar a rede no mesmo lugar, naquele lugar que você bem conhece, mas que foi um lugar de frustração, que foi um lugar de desânimo, que foi um lugar que você não encontrou resultados, que foi um lugar onde você se esforçou, onde você buscou, onde você esteve ali dando tudo de si e não viu nada acontecer. Mas e se Deus te mandar lançar a rede de novo no mesmo lugar? Foi isso que Jesus fez com Pedro, João, Tiago. Eles estavam ali a noite toda pescando e não conseguiram pegar nada, nem um peixe. E quando finalmente eles voltam para a areia e começam a lavar as suas redes, Jesus para ali e diz para Pedro: volta e lança a rede do outro lado. E Pedro, ele fica ali, né, naquele conflito interior que a gente tem também quando a gente recebe uma direção de Deus que não condiz com o que a gente está esperando, né? Que não parece com aquilo que a gente tem almejado, porque assim, é como se a gente pensasse assim, meu Deus, o Senhor não viu que eu estava lá, eu estava lançando a rede, eu estava me esforçando, eu estava dando tudo de mim e não tive resultado, como o Senhor me manda voltar para o mesmo lugar? Eu fiquei tão frustrada naquela situação. Como o Senhor me manda para o mesmo lugar de frustração? Eu acho que Pedro teve esse embate. E ali ele vai e diz: Jesus, olha, deixa eu explicar. Aqui parafraseando, claro, né, gente? Nós já estivemos lá, nós já lançamos as redes, passamos a noite toda e não teve peixe, não conseguimos pescar nada. Só que ao mesmo tempo que Pedro tenta se justificar, ele também dá um voto de confiança à palavra do Senhor. Afinal, não era qualquer um que estava falando, era Jesus. Então ele diz: agora por causa da tua palavra, eu vou. Às vezes, a gente precisa voltar para esses lugares de dores, de decepções, de desânimos, de frustrações, esses lugares que parecem sem frutos, sem resultados. Mas dessa vez nós não voltamos sozinhos, nós voltamos acompanhados de uma palavra, da palavra do Senhor. Se o Senhor lançar uma palavra sobre a sua vida, não importa para qual lugar Ele está te enviando, não importa se é para um deserto, nem importa se é para uma floresta assim maravilhosa, uma terra prometida, não importa, porque com a palavra do Senhor, o deserto floresce, tem água de rocha, né? O mar se abre para você passar. Quando a palavra do Senhor te acompanha, quando você vai na direção da palavra do Senhor, não importa os desafios, não importa o lugar, não importa o ambiente. Importa que aquele que lançou a palavra estará com você e fará essa palavra se cumprir. Então Pedro ele volta, ele retorna, né? Ele pega o barco, vai junto com Tiago, com João, e eles fazem como Jesus mandou e lançam a rede novamente do lado que Jesus mandou. Eles obedecem. A obediência gera frutos. Obedeça sem entender. Nós não precisamos entender para obedecer a Deus, nós só precisamos obedecer para ver o milagre acontecer. O que falta em nós é coragem e confiança o suficiente para fazer de novo quando Deus der a ordem. Porque às vezes não é que o local não era um local onde Deus queria frutificar, é que o tempo de frutificar ainda não tinha chegado. É que o tempo das promessas de Deus se cumprirem na sua vida ainda não tinham chegado, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, com a sua vontade, com o tempo que ele determinou para cada coisa. Tudo obedece aqui debaixo da terra o tempo do Senhor, só nós, que somos desobedientes o suficientes para não acompanhar as estações de Deus. Mas ali eles vão, eles jogam a rede, eles confiam, eles obedecem, mesmo que a fé fosse pouca. Quantas vezes a gente não está com aquela fé ali no último, sabe? Já no finalzinho da vida da fé, e ali a gente faz assim, não, mas porque o Senhor falou, eu vou fazer isso, porque o Senhor falou, eu vou obedecer, porque o Senhor falou, eu vou nessa direção, porque o Senhor falou, eu vou tentar de novo, eu não vou desistir. E naquele momento, o milagre acontece. Naquele momento, Pedro e os seus amigos não fizeram qualquer pesca. Não fizeram uma pesca boa, eles fizeram uma pesca maravilhosa, uma pesca extraordinária. Era tanto peixe que eles não estavam dando conta. Outros pescadores saíram para ajudar eles, os peixes pulavam ali dentro do barco. Sabe, quando a bênção é tamanha que você nem precisa se esforçar, a bênção mesmo corre atrás de você, ela segue, ela abunda na sua vida.
É isso que Deus quer fazer quando o tempo dele chega. Mas para que ele faça, nós também temos que estar atentos à voz do Senhor. Pedro estava atento. Por mais que ele tenha questionado, que ele tenha tentado explicar, olha, deixa eu te explicar, como eu falei, né, a situação não era muito boa ali, eu já tentei por ali, não deu certo, mas ele confiou na palavra do Senhor, ele estava atento ao que Jesus estava falando. Você está atento ao que Jesus fala? Porque muitas vozes se levantam ao nosso redor hoje em dia, tantas vozes que a gente não conhece nem reconhecer o que é nosso. Sabe quando você se perde no meio de tantas vozes? É o que tem acontecido hoje em dia. Nesse momento, o melhor que você tem a fazer é silenciar. Silencia tudo ao seu redor, vai para o seu secreto com Deus e só sai de lá quando você ouvir a voz do Senhor. Quando você ouvir a direção do Senhor e quando você ouvir, obedece. Segue, vai, faz, não importa que pareça absurdo o que Deus está pedindo. Deixa eu te contar um segredo. Ele sabe o que ele está fazendo. Você quer crer que você sabe mais do que Deus? Claro que não. O Senhor sabe mais, além de tudo que a gente possa compreender nessa vida. Então, se Ele te dá uma direção, só vai, só faz, só cumpre, só obedece. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Porque aquele que promete, ele é fiel para cumprir. Aquele que lança a palavra, ela só volta para ele quando ela cumpre tudo que ele determinou. Então, se você tem uma palavra de Deus, vá em frente e não para. Não para. Se entrarem pessoas na sua vida que estão contrárias à palavra que o Senhor te deu, que são contrárias à direção do Senhor, que estão indo num caminho diferente, não para seguir, não. Continua na palavra. Continua firme no que Deus te falou. Continua caminhando na direção do céu. Porque a palavra vai dizer que das coisas espirituais o homem natural ele não consegue entender. E tem tantos homens naturais nessa vida, até a gente, por vezes, caminhamos ou interpretamos as coisas da forma natural e não espiritual. Mas Deus nos chamou para caminhar no Espírito, para adorar no Espírito, para crer como alguém que nasceu do Espírito, para viver como alguém que é do Espírito, um espiritual e não desse mundo. E isso não é sobre ser superior a ninguém. Isso é sobre ouvir o céu, ouvir a voz de Deus e caminhar na voz de Deus, mesmo que, na maioria das vezes, isso é a realidade, você caminha na contramão do mundo. Até mesmo pode ser que você caminhe na contramão que até os seus irmãos de fé estão caminhando. Por quê? Porque o Senhor está indo com eles numa direção e com você em outra. Existe um propósito de Deus para cada um de nós. Às vezes, os nossos propósitos se cruzam, mas às vezes cada um de nós vai ter que caminhar na direção que o Senhor nos deu. E tá tudo bem, desde que você siga o Senhor. Desde que você caminhe na palavra. Fica na palavra, não importa a circunstância, não importa o que aconteceu antes, não importa se você vai ter que, vou me esforçar de novo naquele lugar, não importa. Se você tem uma palavra de Deus nesse momento, vai lá. O que passou, passou. O que aconteceu lá atrás é problema do passado. Agora o resultado vai vir, porque agora você está caminhando por uma palavra. Então que Deus te conduza a lançar a rede novamente no dia de hoje. Te conduz a ter um espírito de coragem e ousadia para que você não desista da direção que Deus está te dando, da palavra que Deus está te direcionando. Joga a rede, porque a pesca vai ser milagrosa. Você crê? Se você crê, você vai ter a coragem e a fé de obedecer à voz do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Depois você me conta aqui nos comentários o seu testemunho, porque eu sei que se essa palavra chegou para você, é porque Deus já está falando. Aqui é só uma confirmação do que Deus já tem falado ao seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.